Eu sou o Anjo Vitor e eu iniciei uma nova jornada na minha vida como professor universitário e eu vim compartilhar essa experiência com vocês. Olá para você do outro lado da telinha, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Anjo Vitor e esse é meu diário digital rumo ao desenvolvimento pessoal. Hoje eu vim contar para vocês sobre essa nova experiência que eu estou enfrentando de ser professor universitário e compartilhar um pouco do meu dia a dia com vocês, como tem sido essa experiência. Antes de mais nada, contando um pouco da minha trajetória, eu já sou professor há cerca de 4 anos, só que eu dou aula para o curso técnico em enfermagem. Eu nunca dei aula especificamente em uma faculdade, já participei de aulas avulsas, de simpósios, palestras, mas nunca fiz parte de fato do corpo docente de uma universidade. E é um pouco diferente, é um pouco distinto, porque o curso técnico é muito bom, eu adoro, sou suspeito para falar. Gosto muito de dar aula lá, aprendi muitas coisas, só que a faculdade ela traz novos desafios, né? A faculdade ela exige um nível de profundidade um pouco maior, ela exige algumas outras coisas que no curso técnico não exige, como por exemplo produção científica, entre outras coisas. Então é uma experiência completamente nova, mas ao mesmo tempo tem sido uma experiência muito gostosa para mim. Bom, e existe um passo a passo para ser professor? Não necessariamente. Tudo vai depender da instituição que está te contratando, caso você deseje seguir por este rumo. Depende muito da sua área de formação também. Eu sou enfermeiro, então só posso falar da minha área, mas depende muito da sua área. Na minha área, basicamente depende da instituição. Tem instituição que te contrata só com a graduação, tem outras que exigem especialização, outras que exigem o mestrado, mas é interessante destacar que quanto mais qualificações você tiver, melhor será para o seu currículo. E lidando com a parte da docência, é importante também falar do currículo Lattes, porque é o currículo Lattes que é avaliado no campo docente, no campo de pesquisa, de atuação profissional educativa. Então, se você quiser seguir por essa área, fica a dica, invista num bom Lattes e lembre de manter o seu Lattes atualizado de tempos em tempos. O ideal é que você atualize ele pelo menos uma vez por mês ou a cada 3 meses, mas mantenha ele sempre atualizado. Procure fazer qualificações na sua área, especificamente na parte de educação. Tecnologias novas de educação, produtos novos de educação, ferramentas, mecanismos. Tudo isso faz muita diferença. Eu sou especialista em terapia intensiva e sou especialista em docência também, então isso já me ajudou bastante a entrar no campo docente. Ainda não tenho mestrado, porém estou à procura de um, estou como candidato aí de alguns. Estou aí na busca porque eu quero me aperfeiçoar cada dia mais nessa área. O campo docente é um campo que me fez me apaixonar ao longo dos anos e é o campo da minha profissão que eu adoro atuar, que eu amo atuar. Então eu quero aprofundar nisso cada dia mais. E como é o dia a dia de um professor universitário? Primeiro de tudo, a gente precisa lembrar que existe alguns documentos, algumas coisas que a gente precisa fazer para dar aula. Exige o plano de ensino. O que é o plano de ensino? Ele contém toda a ementa daquela disciplina, tudo que você precisa abordar naquela disciplina e o que os estudantes precisam aprender. Dentro disso, você faz o seu cronograma, então você destrincha ali as suas aulas. Eu vou muito conforme o conteúdo, conforme a turma, então, dependendo do conteúdo, principalmente quando é cardio, que é um assunto um pouco mais difícil de compreender, eu costumo dividir em mais aulas, outros que são mais fáceis, eu junto, para poder aproveitar o tempo de uma forma que seja benéfica, tanto para mim quanto principalmente para os estudantes que estão do outro lado, para poder absorver o conteúdo. Uma coisa que eu gosto de fazer muito também é colocar o estudante no centro do seu aprendizado. Então, eu gosto muito de trabalhar com metodologias ativas da educação. E é muito importante, é muito fundamental. E claro que você vai ali lidando, sentindo a turma, e é muito gostoso ver a turma se desenvolvendo. Acho que uma das partes mais difíceis é a parte do planejamento de cada aula. Porque quando você vai montar um material, um slide para poder dar aula, você tem que tomar muito cuidado, porque ele precisa ter todas as informações, mas não necessariamente nem deve estar maçante.
Então, às vezes, tem uns conteúdos que é muito aprofundado e você fica tipo, meu Deus, como que eu vou colocar algo tão grande dentro de um slide? Só que a gente precisa tomar cuidado porque a gente não vai para a sala de aula para ler slide, a gente vai explicar. Então, o slide, ele é muito como uma ferramenta de pesquisa. Geralmente eu gosto de colocar pontos-chave, algum contexto, outro mais específico que demanda um pouco mais de atenção para poder brilhar os olhos dos estudantes e fazerem com que eles estudem mais, busquem mais profundidade depois. Mas a gente precisa tomar cuidado para não ficar muita coisa, senão eles não vão prestar atenção. Então a gente precisa, é um feeling que nós professores temos que ter, que é esse de lidar com a turma, de compreender melhor o desempenho de cada turma. Bom, e como começou tudo? Eu fiz um curso preparatório na época da faculdade, acabei fazendo um estágio, gostei muito dessa área, mas a princípio eu não entrei de fato na docência, fui para assistência propriamente dito. Só que depois surgiu a oportunidade de ir para docência e aí eu fui, comecei a me apaixonar cada dia mais, eu fui me aperfeiçoando. É claro que quando a gente está começando, tudo é novo, tudo assusta, até você se adaptar, até você montar tudo que você precisa ter, demora, leva um tempo. Agora na faculdade eu tô tendo que montar meus materiais praticamente do zero, porque é muito diferente dos do curso técnico. Muitas coisas eu aproveito, eu reutilizo, mas muitas coisas eu preciso remontar. E aí entra uma questão que hoje eu lido também com o meu outro trabalho, né? No hospital, agora na rotina, então eu tenho demandas todos os dias. E entra a questão da otimização do tempo. Eu tenho aproveitado o meu horário do almoço, descido para a biblioteca, feito algumas coisas lá. Tenho aproveitado alguns horários em casa, principalmente fim de semana. E eu sei que esse primeiro semestre vai ser um pouco mais corrido, que eu tenho muito mais coisas para montar. Mas depois as coisas vão se acalmando, é tudo questão de ajuste. Mas tá tudo bem, tem sido uma experiência incrível, eu tenho estado apaixonado, apesar dessas primeiras semanas estarem muito cansativas, né, até o corpo adaptar. Mas é uma experiência muito gostosa. Eu amo estar em sala de aula, eu amo essa troca que a gente tem com os estudantes, porque não é só a gente que ensina, a gente também aprende com eles, então muita coisa é uma troca mútua e isso é muito gostoso. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto no campo docente. Bom, e uma das coisas que eu enxergo muito na docência é a visão de futuro. Eu quero estar na docência a longo prazo, permanecer nela por muitos anos, porque eu acredito que eu tenho muito para contribuir com as pessoas, eu tenho muito para levar à frente, tenho muito para poder aprender também, para me aperfeiçoar. E eu sei que daqui a uns anos eu não vou ter mais estrutura para poder trabalhar no hospital, então daqui a uns anos eu quero ficar só na docência. Então já é algo que eu tô começando agora, pensando lá na frente. Eu já falei isso aqui no canal uma vez, que eu sempre vejo o futuro, eu sempre tenho visão de longo prazo e a gente precisa ter visão de longo prazo, senão os nossos planos sempre vão ser frustrados se a gente pensar só no agora. Bom, então no vídeo de hoje é isso, eu queria compartilhar um pouco dessa experiência com vocês. Se você quiser me acompanhar, vai lá no meu Instagram, @anjovito, direto eu posto stories lá do meu dia a dia, e principalmente sobre essa questão de dar aula, os estudantes postam, acabo compartilhando, então vocês ficam mais por dentro por lá. E a ideia do vídeo de hoje é essa ideia de troca de experiência, meio que um vlog, mostrar um pouco de como tá sendo esse processo. E espero que você tenha gostado. Se você se identificou, é uma área que eu super recomendo você seguir, é uma área que te dá uma satisfação pessoal muito grande. Então, fica a dica para vocês. Não se esquece de curtir e comentar bastante esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Um abraço do anjo para vocês e até o próximo vídeo.